Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Recomeçando as nossas aulas, com muito ânimo, com muita disposição, com muita vontade de aprender. Estamos aí no mês de número 8. Olha só, já chegamos no mês de agosto. Vamos dar uma olhada no nosso calendário e começar a fazer as nossas atividades que foram previstas para esta tarde. Então, vem comigo, muita atenção em tudo que eu vou explicar para você. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa rotina, tá? Vamos ver aí a nossa rotina para a gente separar o material, né? Que será necessário nessa tarde. Então, vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 3/8. Vamos acompanhar no calendário, né? Aqui, olha, calendário. Estamos no ano de 2021. O mês é o mês de agosto. Por que que é o mês de número 8? Então, vamos relembrar aí um pouquinho, né? Então, o ano tem 12 meses. Se estamos no mês de número 8, por quê? Olha só, janeiro, mês 1. Vamos começar aí. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, agosto é o mês de número 8. Faltam apenas 4 meses e alguns dias para terminar o ano de 2021. Puxa, passou rápido, né? Bem, então vamos localizar aqui. Se é dia 3, né? Então é terça-feira. Olha só, começamos o mês de agosto, né? No domingo. Então, nós teremos uma semana completa do dia 1º ao dia 7. Do dia 8 ao dia 14, será outra semana completa. Do dia 15 ao dia 21, outra semana completa, a terceira semana completa. Do dia 22 ao dia 28 de agosto, será a quarta semana completa. E somente a última semana, do dia 29 ao dia 31, é que nós teremos a semana incompleta. Domingo, segunda e terça-feira. Bem, nós temos aqui, olha, 3 datas comemorativas. Olha só, dia 8, né, o segundo domingo, né, comemora-se aí o Dia dos Pais. No dia 22 de agosto é comemorado o folclore, né? Você se recorda o que é folclore? Daqui a alguns dias vamos falar um pouquinho mais a respeito do folclore, né? Que envolve aí a cultura popular, as lendas, os contos, as adivinhações, os mitos e muitas coisas mais. E no dia 25 de agosto, né, é comemorado o Dia do Soldado, ok? Então, vamos olhar aí para português e matemática, o que nós teremos. Vamos aproximar aí para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, nós estamos aí fazendo atividade permanente, que é a leitura da agenda do dia, estamos fazendo agora. O calendário, que nós já olhamos, a leitura, ela será desenvolvida, né, no nosso livro. Eu vou completar aí, ó, ler e escrever. Então, vamos fazer a leitura que está sendo proposta no nosso livro, ok? Vou escrever aqui, olha, livro, ler e escrever. O que nós trabalharemos aí? Continuaremos com a sequência didática no ler e escrever, né, nas páginas 159 e 160. Então, providencia aí o ler e escrever. Qual é a atividade? Atividade 6B. É o jogo dos 7 erros. Ai, ai, ai. Será que vocês vão conseguir? Eu acredito que sim. Em matemática, nós faremos a sequência 10 do livro EMAI. Então, vamos fazer a página 61 e a página 62, ok? Então, o que eu gostaria de pedir? Que você pegasse aí
o ler e escrever para a gente começar as nossas atividades. Então, eu vou separar aqui, tá? Mas é importante você utilizar o seu para que você vá fazendo aí as anotações necessárias, tá? Eu vou aproximar, então, a página 159, atividade 6B. Jogo dos 7 erros. Número 1. Você gosta de cinema? Ah, quem não gosta, né? Já ouviu falar em Charlie Chaplin? O Carlitos é um personagem muito famoso. Se você não conhece, se você não ouviu falar dele, pode ter certeza que alguém aí na sua casa já assistiu algum episódio de Charlie Chaplin, né? O Carlitos. Converse aí com algum adulto, né, da sua família, pergunte se conhece, o que podem dizer para vocês. Tá? Com esta atividade, além de conhecer este divertido personagem que marcou a história do cinema, você terá de descobrir os 7 erros ortográficos, observando as 2 versões do texto. Após descobrir os erros, complete a tabela com dicas que ajudem a decidir a forma correta de escrever. Então, nós faremos a leitura do texto A e a leitura do texto B. À medida que nós formos fazendo a leitura, né, eu vou pedir para você ir grifando aí, pode ser com a caneta marca-texto. Se você não tiver, pode ser aí com lápis de cor, tá? Para que a gente possa refletir um pouquinho acerca da ortografia. Você se recorda o que é ortografia? Né? É a forma correta de escrita das palavras. Muitas vezes, cometemos alguns erros ortográficos porque não memorizamos a grafia das palavras. Então, é importante, durante o processo de escrita, preste muita atenção na forma de grafar as palavras, para que você não escreva errado, tá? Então, nós vamos aí identificar os erros no texto A e os erros no texto B, para depois elaborarmos aí, né, a regrinha, alguma dica para que a gente não continue escrevendo de forma errada. Então, nós vamos observar alguns erros que são comuns acontecerem, ok? Eu fiz aqui a atividade no meu livro e vou fazer agora aí com vocês. Descubra os 7 erros. O texto A. Então, vamos lá. Chaplin, o Carlitos. Bem, primeiramente, eu quero colocar para vocês que Chaplin é o sobrenome, né, do Charles, desse personagem, tá? Então, aqui, de repente, você pode falar, olha, professora, mas é Plin, né? Esse final está com N. Alguns nomes e sobrenomes, né? Muitas vezes, sobretudo que esse nome não é um sobrenome brasileiro, tá? Então, eles têm aí as regrinhas próprias, assim como alguns nomes, né? Que nós conhecemos, Edson, né? Por exemplo, também termina com N, né? Então, sai um pouquinho aí das regras por se tratar de nome, sobrenome. Bom, vamos lá. Esse texto, ele tem 2 parágrafos, ok? Olha aqui, parágrafo 1, parágrafo 2. No início do século XX, o jovem artista britânico, ou seja, da Inglaterra, Charlie Chaplin, deu grande impulso e revolucionou. E aí, pessoal? Será que essa palavra está escrita de forma correta, né? Quando a gente vai se lembrar do que nós já estudamos, se você voltar um pouquinho aí no seu livro, nós aprendemos algumas regrinhas, tá? Regras ortográficas, né? Revolucionou é um verbo. Você se recorda que quando nós estamos escrevendo verbos, né, no passado, se está no singular, ele vai terminar em ou, eu, por exemplo,
revolucionou, operou, calculou, né? Ou então ele vai terminar em ei, dei, é um exemplo de verbo, né? Ou ele vai terminar em eu, comeu, né? Então, ouviu, pediu. Então, essa palavra nós já podemos grifar. Por quê? Porque ela está escrita de forma incorreta. Por quê? Porque aqui nós temos um verbo e o final de verbo é com u, ok? Charles Chaplin deu um grande impulso e revolucionou o cinema mundial com seus filmes mudos. Os roteiros de suas comédias do gênero pastelão retratavam situações do cotidiano, ou seja, os roteiros dos seus filmes, né, mostravam aí comédias, fatos engraçados que aconteciam no dia a dia, fatos corriqueiros, ok? Situações do cotidiano, do dia a dia, de personagens urbanos comuns, como mendigos e vagabundos, fazendo um humor atemporal, sagaz e universal. O que seria aí esse humor sagaz e universal, né? Seria o humor sagaz estaria mais voltado para a questão aí de de uma coisa sarcástica, né? Engraçada, ao mesmo tempo que estava denunciando alguma coisa, alguma situação na época, né? Mas de uma forma engraçada. Então, ele buscava chamar a atenção, né, do seu público, fazendo a denúncia, porém de uma forma engraçada. Hoje nós temos aí muitas charges, né? Vocês já viram aqueles quadrinhos com charges em que se denuncia algumas coisas, porém de forma mais engraçada, ok? Então, nós temos aí a utilização desse humor. Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar. Olha que estranho, pessoal. Aqui nós temos a palavra explicar. Está escrita de forma incorreta, né? Por que será? Que letrinha será que está trocada? Pense um pouquinho. Quando a linguagem corporal, ou seja, como o cinema era mudo, ele utilizava o corpo para expressar, né, as situações. Olha só, quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar as situações do enredos. Aqui também soou um pouquinho estranho, né? Quando você ouviu, olha, não bastavam, então a gente percebe que está no plural, porque está se referindo à linguagem do corpo, à linguagem corporal e à mímica, né? Ele utilizava aí de movimentos, ele não expressava através de palavras. Então, essas coisas não bastavam para explicar as situações. Aqui também se refere ao plural, as situações do enredos. Não, né? Então, esse do está incorreto. Por quê? Se nós estamos falando de plural, a gente observa aqui, olha, as situações, né? Então, aqui, dos enredos, né? Então, está faltando aí a letrinha S, por quê? Tem que acompanhar no plural, né? As situações dos enredos, legendas curtas, entrecortavam as cenas. Então, quando não bastava se expressar através do corpo e da mímica, né? Então, havia algumas legendas aí que apareciam como forma aí de facilitar, né, a compreensão do público, né, das pessoas aí que assistiam os filmes do Carlitos, do Charlie Chaplin, ok? Os textos mantinham. Será que aqui está escrito de forma correta?
Olha só, mantinham. Nós aprendemos também no decorrer dos nossos estudos, né? Que os verbos, quando eles querem ser expressos no passado e é plural, né? A gente deve utilizar an, né? O an, que é aotivo, somente no futuro. Então, aqui está falando do passado, né? Então, está correto. Os textos mantinham, porém, as críticas sociais, né? Do versátil, está correto. E genial. E aqui, pessoal, vocês conseguem observar alguma coisa diferente? O que será que seria esse genial? Vocês se recordam que as palavras que atribuem características a um ser, a uma pessoa, um objeto, né, são chamadas de adjetivo, né? Então, eu posso usar a palavra genial, por exemplo, a ideia do menino foi genial. Estou atribuindo uma característica à ideia, né? A ideia é um substantivo, né? E genial é um adjetivo. O homem foi genial com aquela descoberta. Então, eu estou atribuindo uma característica, um adjetivo, à palavra homem, né? Ao substantivo homem. Então, genial não pode ser escrito com U. Lembra que a gente acabou de dizer aqui que o U é apenas no final dos verbos, né? Operou, cancelou, pediu, cobriu, inventou. Nesse caso, nós utilizamos o U no final das palavras, tá? As críticas sociais do genial cineasta. Então, que letrinha que eu vou usar aqui? Letrinha L, né? É o contrário daqui, que revolucionou, escreveu com L, mas nós temos que escrever com U, porque nesse caso é verbo, né? Genial, cineasta, dançarino, ator, roteirista, diretor e produtor. Uma de suas mais famosas frases é: a persistência é o caminho do sucesso. Então, perceberam? Aqui encontramos alguns erros ortográficos, né? Se estamos trabalhando com a sequência didática ortografia, então nós temos que trabalhar a escrita correta dessas palavras. Então, a palavra revolucionou aqui está escrita de forma errada. Então, grifem aí no seu livro. Nesse caso aqui, por quê? Deveria estar no plural, né? Explicar, né? Esse explicar, né? Assim como texto. Observe que aqui o X tem som de S, né? Texto. Aqui também, explicar também escrito com X, né? Explicação, explicar, extravagante, extraordinário. Então, vocês devem memorizar a escrita dessas palavras, tá? E genial. Então, nós contamos aqui 1, 2, 3, 4. Olha, a atividade diz jogo dos 7 erros. Nós já encontramos 4 erros, tá? Então, nós vamos aí, né, para a próxima etapa, tá bom? Então, nós vamos para o próximo texto. Vamos lá, o texto B está na página 160. Ok? Então, vamos lá. Olha só. É o mesmo texto, porém, aqui ele está um pouco diferente. Aliás, a escrita de algumas palavras está diferente. Vamos pensar. Se a atividade tem 7 erros, nós já encontramos 4. Vamos tirar, olha, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos ainda que encontrar
3 erros. Então, o texto é o mesmo, porém, 3 palavrinhas estão escritas de forma errada, com erros ortográficos. Então, vamos lá. Chaplin, o Carlitos. No início do século XX, o jovem artista britânico Charlie Chaplin deu um grande impulso. Olha só, e revolucionou, aqui já está escrito de forma correta, olha. Lá nós grifamos porque estava errado, aqui está de forma correta, né? E revolucionou o cinema mundial com seus filmes mudos. Os roteiros de suas comédias do gênero pastelão, ai meu Deus, retratavam. Olha aqui esse retratavam refere-se a um verbo, né? No plural, o verbo retratar, tá? Mas como se refere aos roteiros, roteiros está no plural. Então, o verbo é retratavam. Quando tem esse som, retratavam, e é verbo, nós temos que pensar, é com an ou é com ão, né? O AM, né, se refere ao passado. AM, retratavam. O tio é quando se refere ao futuro, né? E no caso aí ficaria retratarão, né? Comerão, brincarão, ajudarão, né? Diferente do que nós utilizamos para mencionar o verbo no passado. Então, podem grifar a palavra retratavam. Situações do cotidiano de personagens urbanos comuns, como mendigos e vagabundos, fazendo um humor atemporal, sagaz e universal. Aqui, todas as palavrinhas, né, embora tenham som de U, são escritas com L, né? Impulso, mundial, atemporal, filmes, universal, tá? Aqui está escrito de forma correta. Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar as situações do enredos. Então, nós vamos grifar, porque aqui continuou com erro, né? Aqui está se referindo a situações. Observem que essa palavra está no plural. Enredos também. Então, esse do só poderia estar também no plural, certo? Então, nós temos que observar aí. Legendas curtas entrecortavam, aqui certinho, olha, se referindo ao verbo no passado, né? As legendas entrecortavam as cenas. Então, entre uma cena e outra do cinema mudo, apareciam aí algumas legendas com o intuito de levar aí a compreensão, né, aos telespectadores, tá? A quem estava assistindo os filmes do Charlie Chaplin. Os roteiros mantinham. Esse do aqui, pessoal, eu grifei para chamar a atenção, mas nós vamos citar apenas uma única vez, tá? Não tem necessidade depois da gente colocar as 2 vezes. Os textos mantinham. Olha aqui, se você comparar aí com a página anterior, a palavra mantinham está escrita de forma incorreta. Lembra quando nós estudamos um pouquinho das palavras com som nasal, palavras com em, in, on, As palavras com som nasal são aquelas quando nós pronunciamos, se nós fizermos uma pequena pressão no nosso nariz, olha, nasal, se refere ao som, né, do som nasal, né? O nosso nariz vibra quando nós falamos essas palavrinhas com em, in, on, Faça o teste aí você também, né? Bombom,
anjo, zabumba, ontem, tá? Então, observem aí. Agora a palavra mantinham. Observe que o seu nariz vai vibrar. Então, quando nós temos o som nasal, em, in, on, né? Nós temos que pensar na regrinha, né? Nós temos o com em, in, on, com M. E em, in, on, com N. Como é que eu sei quando eu devo usar com M e quando devo usar N? Quando nós utilizamos o M, olha aqui, antes de P e B e no final das palavras. Então, esse mantinham, como está no passado, aqui no final está correto. Porém, aqui, esse manti, olha aqui, quem vem antes, né? Antes do P e do B, M. Então, olha aqui, nós temos o T. Então, nós não podemos usar o M. Lembra que eu dei uma dica legal para vocês? Muitas vezes eu escrevi assim, a letrinha M, né? Uma flechinha P e outra flechinha B. A mamãe, olha o M, a mamãe dá a mãozinha para o papai, o P, e para o bebê. Então, guarde aí, né? Memorize M antes do P e do B e no final das palavras, tá? Fora isso, as palavras com som nasal, né? Se não for antes do P e do B, eu vou utilizar a letrinha N, o N, tá? Então, aqui está escrito incorretamente. Os textos mantinham, porém, olha aqui, som nasal, está no final da palavra, então está escrito de forma correta. Porém, as críticas sociais do versátil e genial, olha aqui, a palavra genial aqui está correta. E genial, cineasta, dançarino, ator, roteirista, diretor e produtor. Uma de suas mais famosas. Ai, meu Deus, aqui eu observo um erro ortográfico. Você também notou? Famosa. Famosa. Essa palavra, ela é um adjetivo. Se eu disser assim, a Xuxa é muito famosa, né? Então, observe. Eu estou atribuindo uma característica à Xuxa, né? A Xuxa é uma artista famosa, né? Então, é um adjetivo, pois atribui uma qualidade. É um adjetivo que derivou do quê? Derivou de um substantivo. Qual é o substantivo? Fama. Então, se eu disser a Xuxa é uma artista de muita fama, né? Eu posso transformar essa frase. A Xuxa é uma artista famosa. Quem tem fama é famosa ou é famoso, no caso se for masculino, tá? Então, observe aí, nós também estudamos as terminações ESA e ESA. ESA com S e ESA com Z, né? Nós estudamos OSA e OSA com S, né? E OSA com Z. Então, vamos nos lembrar aí, né? Que quando nós temos um adjetivo que é derivado de um substantivo, substantivo é fama. Então, quem tem fama é famosa, né? Ou é famoso. Então, nós devemos escrever com S. Uma de suas frases mais famosas é: a persistência é o caminho do sucesso, tá? Então, nós já achamos aí, olha só, nós havíamos achado 4 erros ortográficos, 5, 6, 7. Esse do eu não vou contar agora, porque nós já grifamos
no texto anterior, ok? Então, vamos partir aí para o registro, né? Nós vamos completar a tabela. Então, nós temos aí, olha, a tabela está pedindo para a gente registrar o erro na primeira coluna e depois a palavra escrita correta. Então, nós vamos corrigir aí a ortografia. E uma dica ortográfica para que você guarde aí, memorize de uma forma mais fácil, né? Para que você não continue errando durante a escrita, ok? Então, no texto 1, volte aí no seu livro. Qual é a palavrinha que nós grifamos primeiro, né? Então, vamos colocar aqui, olha. É a palavra revolucionou. Então, está escrito errado, né? Está escrito revolucionou, né? Está escrito com L no final. E qual é a escrita correta? Então, vamos aí, né, corrigir. Nós vamos escrever corretamente. É um verbo no passado. Revolucionou. O verbo no passado, nós escrevemos com a terminação U. Então, verbo no passado termina com U. É o que nós vamos escrever aqui, tá? Você vai escrever pequenininho aí, para que o espaço dê. Então, qual é a dica ortográfica, né? Então, vamos pôr verbo no passado. Passado é com 2 S, tá? Verbo no passado. Vamos escrever bem simples, porque nós temos pouco espaço aí. Termina com... Vamos pôr entre aspas aí, para chamar a atenção, tá? Termina com U. Ok? Então, fizemos aí a correção, né? Da palavrinha 1. O erro é esse, a grafia correta é essa. E a dica, né? Sempre que você escrever o verbo no passado, se for singular, você vai escrever com U. 2. Qual é a palavrinha que nós grifamos em segundo lugar? Foi a palavra explicar, né? Está escrita aí de uma forma estranha, né? Lembra da palavra explicar, explicação e outras, né? Extraordinário, extravagante, extrovertido, né? Então, qual foi o erro, né? Escrever a palavra explicar com S. Como é que se escreve a palavra explicar? A grafia correta é explicar, tá? Então, o que nós vamos escrever aí? A grafia da palavra, ou seja, a escrita. Grafia é o mesmo que escrita, né? Então, vamos pôr a grafia da palavra é com... Vamos colocar entre aspas novamente. É com X. Bom? Nesse caso, né, as palavrinhas com X, o X tem som de S, tá? Texto, explicação, extravagante, extrovertido. Não me lembro de outra agora, nesse momento, tá? Mas vamos lá. Se você ir gravando a grafia, né, você vai parar de escrever errado. A terceira palavrinha que nós colocamos aí é do. Nesse caso, vamos olhar aí, olha, volta aí no seu texto, tá assim, ó. Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar as situações do enredos. Está se referindo às situações dos enredos. Então, o do não pode estar no singular, né? A escrita correta, no caso, nós temos que mudar aí. Nós temos que colocar no plural também, né? Dos, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos explicar. Então, a palavra dos tem que acompanhar. Por quê? Porque está no
plural. Então, vamos colocar aí, olha, a palavra, escreve pequenininho que cabe, gente. A palavra acompanha, tá? Acompanha no plural também. No plural. A palavra plural, terminada em L. Agora, a quarta palavrinha. Vamos para a quarta palavra. Genial. Escreveu aí, genial. Genial. Lembra que eu disse que é um adjetivo, não é um verbo no passado. Se é um adjetivo, nós vamos escrever, né, terminando com L. Genial. É a escrita correta, tá certo? Então, o que nós vamos escrever aqui como dica? Se não é um verbo no passado, é um adjetivo, então nós vamos, né, colocar aí. A palavra é escrita com L no final. Escreve-se, como que vai? A palavra termina, então vamos colocar aí. Termina com L. Se a gente já está dizendo que termina, é porque está no final, né? Termina com L. Porque é um adjetivo, né? Não é um verbo no passado, e sim um adjetivo. Ok? A palavrinha de número 5. Qual foi a quinta palavra que nós grifamos? Retratavam. No texto 2, a palavra retratavam. No texto 1, ela foi escrita de forma correta. Porém, no texto 2, foi escrita incorretamente. Por quê? Porque retratavam, né? É um verbo retratar, que está no plural. E indica o quê? O passado, tá? Se está no passado, a escrita deve ser diferente, deve ser com tá? Então, a forma correta, retratavam, tá? M no final, lembra da regrinha. M antes de P e B e no final das palavras. Mas aqui, né, o verbo no passado é plural e no passado, então nós escrevemos com tá? Verbo no passado termina com, entre aspas, ok? A palavrinha de número 6. Então, vamos aí observar. A palavra mantinham, tá? No texto 2, né? Está escrito incorretamente. Então, está escrito assim, olha, mantinham. Então, observe aqui. Eu falei para vocês dessa regrinha. O M, ele deve ser usado antes do P e antes do B, tá? E ele foi usado antes da letra T, da consoante T. Então, está escrito de forma incorreta. O que nós temos que fazer? Né? Nós temos que substituir o M pelo N. Olha, olha, o T. Então, antes do T, nós vamos colocar o N. Lembra do som nasal? Som de em, in, on, Então, nós vamos escrever aí com N. E no final, professora? No final está correto, né? Porque o M vem antes do P e do B e no final das palavras, tá? Eu disse que Chaplin é uma exceção porque é um sobrenome, tá? É um artista britânico, como o texto nos informou, ok? Então, qual é a regrinha?
Opa, aqui eu esqueci de trocar a cor. A regrinha. A regrinha, bom, vocês troquem aí a cor, porque senão eu vou ter que reescrever aqui, tá? A regrinha, qual é? O verbo no passado também termina com an, porque mantinham, tá? É o verbo no passado. Verbo no passado termina com, terminam com an. Fecha aspas. E o erro número 7. Vamos lá. Qual foi a palavrinha aí que nós grifamos por último, né? Foi a palavra famosas, né? Embora a gente lê o som de Z, né? Nós temos que observar aqui. Eu já disse que famosa é um adjetivo que proveio, né? Derivado de um substantivo. Então, quem tem fama? Fama é um substantivo. Quem tem fama é famoso. Se a mulher tem fama, ela é famosa. Lembra da regrinha do osa, esa, ou ose, esa com S, ose, esa com Z? Então, famosa está escrito, né, incorretamente. Por quê? Porque está se referindo a um adjetivo. Então, a maneira correta de escrevermos, né, famosas. Por quê? Porque é um adjetivo derivado do substantivo, né? Quem tem fama é famosa. Substantivo. Ok? Então, é importante aí que vocês guardem essas regrinhas, tá? São dicas ortográficas para que você não se perca aí, não se confunda na hora de escrever as palavras corretamente. Então, nós vamos para a próxima atividade, tá? É na página 161. Vamos fazer a atividade 7A. É uma releitura com focalização, parte 1. Vamos focar aí. Se estamos trabalhando na sequência didática ortografia, vamos continuar trabalhando com questões ortográficas, escrita correta de palavras, tá? Vamos pensar, vamos focar em algumas palavras, tá bom? Número 1, leia o texto em parceria com seu professor ou sua professora. A seguir, discuta com seus colegas. Seria uma atividade bem legal para fazermos aí em sala de aula. Como ainda estamos com aulas remotas, vamos fazer aí essas considerações. Então, eu peço para que você preste muita atenção, deixe o seu lápis aí para grifar, ou sua caneta marca-texto, para grifar algumas palavras, tá? Então, o título do primeiro texto. Você já comeu formiga? É uma pergunta, então nós temos aqui o ponto de interrogação, tá? Então, você está fazendo uma interrogação, uma pergunta. Eu nunca comi formiga. E você? Já comeu? Bom, a não ser que alguma eu tenha engolido aí sem perceber, né? Mas não que eu tenha percebido ou que eu tenha feito esse pedido, tenha sentido esse desejo, tá? De jeito nenhum. Mas vamos aí observar o gênero textual, né? Para que será que esse texto foi escrito, né? Com o objetivo de distrair, com o objetivo de informar? Qual será o objetivo? Vamos lá. A tanajura é uma formiga bem grande, com 30% de gordura, 15% de proteínas e um bumbum enorme. Então, olha, o texto está se referindo a uma formiga,
né? Está fazendo uma pergunta se a gente já comeu formiga. E a introdução já vem aí, dando algumas características da formiga, né? Conhecida aí por tanajura. Está dizendo que ela é grande, né? Ela tem 30%, né? O total, vamos pensar num total aí de 100%. Tira 30% se refere à gordura, né? Porém, deve ser uma gordura aí saudável, né? Uma gordura que faz bem. 15% de proteínas, né? Proteínas também fazem parte aí, né? Devem fazer parte do nosso corpo, né? São nutrientes que o nosso corpo necessita. E um bumbum enorme. Durante anos foi comida de índios. Então, olha só, está dizendo, está nos informando que durante muito tempo, lá no passado, foi comida de índios, né? Então, os índios se alimentavam com essa tanajura, né? E hoje, então, mencionou o passado, e hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos, por exemplo. Então, olha só, contou o que é explicou o que é uma tanajura, né? Falou um pouquinho dos nutrientes que ela tem, que ela proporciona. Disse no passado, né? Ela servia de alimento para quem? Para os índios. E também nos mostrou, né? Nos faz entender que atualmente, nos dias atuais, por quê? Hoje faz parte, né? Então, atualmente, nos dias atuais, ela faz parte da culinária do Vale do Paraíba, né? Então, se refere aí a duas cidades do estado de São Paulo, a Taubaté e São José dos Campos, ou seja, existem restaurantes, né, que servem aí a tanajura como um prato, né? Então, atualmente ainda há pessoas que gostam de comer formiga, né? Mas não é uma formiga qualquer, né? É a tanajura. O bichinho é consumido puro ou com farinha. As crianças gostam muito de caçar as tanajuras durante a revoada delas. O escritor, olha aqui, se refere a alguém famoso. O escritor Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava ao caviar, feito com ovas de um peixe da Rússia, chamado esturjão. Então, pessoal, olha só, o escritor, né, Monteiro Lobato, que vocês já conhecem, pois ele é muito famoso por ter escrito, por ter criado os personagens, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ele gostava muito de comer tanajuras, né? E ele, então, comparava, né, com o caviar. Vocês já ouviram aquela música, né? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Do Zeca Pagodinho, né? Então, o que é um caviar? É um prato muito caro, ele é feito com ovas de peixe, mas também não é um peixe qualquer, né? O texto já menciona, né? É um peixe chamado esturjão. Esse peixe é um peixe russo. Ah lá, é feito com ovas de um peixe da Rússia, chamado esturjão. Então, para Monteiro Lobato, esse era um prato muito saboroso, né? Bom, esse texto aí, nós vamos observar que é um texto que ele nos traz o quê? Informação. Aprendemos um pouquinho sobre a formiga tanajura, as suas características, né? Nós aprendemos aí que os índios comiam, já lá no passado eles já se alimentavam com tanajura. Aprendemos que atualmente ainda há pessoas que curtem aí esse prato, né, que gostam de comer, principalmente aí em Taubaté e em São José dos Campos, ele faz parte aí da culinária, né, são pratos
que são servidos, né, em restaurantes, provavelmente que recebem aí até mesmo turistas ou as próprias pessoas, né, que moram por lá. E ele menciona também que as tanajuras podem ser consumidas puras ou com farinha. Mas, embora esse texto traga várias informações, ele não nos mostra como é feito o preparo da tanajura. Não, ele simplesmente menciona que é um prato, né, que muitas pessoas gostam, né? Inclusive, no passado, quem gostava muito de se alimentar com as tanajuras foi o escritor Monteiro Lobato, né? Que inclusive aí comparava com um prato muito saboroso, muito gostoso, tá? Bom, se vocês quiserem aí, podem anotar, né? Que esse texto 1 é o quê? É um texto informativo e traz o quê? E traz, traz é com Z, do verbo trazer, tá? Nesse caso aí, traz para nós, o verbo trazer. E traz curiosidades. Deixa eu ampliar aqui o espacinho para escrever para vocês. Curiosidade. Curiosidades, tá? Fala aí que a tanajura tem um bumbum grande, fala a porcentagem de proteínas, de gorduras, né? Fala aí um pouquinho de como ela é consumida, é pura ou é com farinha, tá? A princípio, vamos ver isso aí. Agora, vamos para o texto 2. Depois, nós vamos focalizar, né, algumas palavras. Olha só. Receita de içá. O que seria? Quando nós falamos receita, né? Receita de um bolo, receita de um suco, receita de um doce, né? É um texto instrucional, traz o quê? Instrução, tá? Então, nós já percebemos aí que é um texto, vamos escrever aqui letra maiúscula, né, no início, o texto instrucional. Vai trazer instruções de como preparar, tá? Então, é uma receita, ok? Receita de içá. O que será que é içá? Então, vamos ler aí a receitinha para a gente perceber do que se trata. Ferver apenas o bumbum das formigas por cerca de 30 minutos. Puxa, se o primeiro texto se referiu à formiga, mas não é uma formiga qualquer, é a tanajura, aqui a gente observa, né, que é a formiga, tá? Que é o bumbum da formiga. Olha só, o que deve ser feito com esse bumbum da formiga? Ferver, então você coloca lá em água, coloca no fogo e deixa lá. Essa água fervendo aí por 30 minutos. Bem, depois disso, qual é o próximo passo? Depois de escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre, até torrar. Então, olha só, ferventou lá meia hora, 30 minutinhos, na água, borbulhando. Né? Depois escorre, então passa aí os bumbuns das formigas, né? Pelo escorredor. E depois leva ao fogo, vai mexendo aí com gordura, vai deixando ela até ficar bem torradinha, bem tostadinha. Na sequência, olha só, em seguida, olha o terceiro passo. Polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. Então, nesse caso, nós vamos observar que a etapa 3, polvilhar. Pega lá a peneirinha, né? Põe um pouquinho de farinha de mandioca, ou então uma farinha de trigo, e passa na peneirinha aí e joga ali sobre os bumbuns da formiga torradinhos. Então, ele vai consumir aí com farinha, né? Então, se refere também, né, a um tipo de formiga, ok? Mas é um texto que traz instruções.
Então, eu quero que vocês percebam aí a diferença entre o texto 1 e o texto 2, tá? Bem, mas como nós temos que fazer, nos focar em algumas palavras, né, para que a gente melhore aí a nossa escrita, eu vou pedir para vocês grifarem algumas palavrinhas e a gente vai pensando um pouquinho a respeito de cada uma delas, tá? A tanajura é uma formiga bem grande, ó, bem grande. Então, nós temos duas palavras aí com som nasal, né? O que que nós podemos fazer? Nós podemos pensar aqui nas palavras com som nasal escrita com M, né? Então, vamos colocar aqui no cantinho, som nasal. Com M, som de em, on. E nesse canto, nós vamos colocar som nasal com a letrinha N, ok? Então, nós temos aí, olha só, bem grande. Por que esse bem nós escrevemos com M? E grande, ó, e aqui em. Por quê? Aqui no caso, eu disse para vocês a regrinha. O bem, né? A gente percebe que o M está no final das palavras. O M nós utilizamos antes do P e do B e no final das palavras, ok? Então, o bem nós vamos colocar aqui. Então, escreva a palavrinha aí, tá? E aqui, grande, ó. Se nós vamos escrever a palavra grande, então observe aqui. Nós temos a letra D, né? Nós não temos nem o P, nem o B. Então, nós vamos utilizar a letra N, tá? Para fazer esse som nasal. Então, pronuncie aí, grande. Faça uma leve pressão no seu nariz, para você observar o som nasal. Grande. E aqui, bem. Você vai observar que o seu nariz vai vibrar. Bom, nós vamos continuar aqui, olha, com 30% de gordura, 15% de proteínas e Olha aqui, a palavra também, né? A gente vai grifar. Vamos grifar aí a palavra Só um momento aqui. Pronto. Né? Também o M no final. E bumbum, a mesma coisa. Agora, observem aqui, ó. Bumbum. Por que aqui nós temos o M? Aqui no final, porque está no final da palavra. E aqui? Porque nós temos o M antes do P e do B. Tá? Porque está no final da palavra. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Nós vamos colocar a palavra e bumbum. Bumbum. Então, vai observando aí, tá? Essas dicas que são valiosas. Ok? Vamos lá. Durante anos foi comida de índios. Então, eu vou grifar aqui. Durante anos foi comida de índios. E hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, onde, olha aqui, som nasal também, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos. Aqui também tem som nasal, Por exemplo, olha o som nasal aqui também. O bichinho é consumido, observe que né, é um verbo, né? Aqui nós temos o no início e o aqui.
Sempre quando nós vamos escrever nós temos que colocar o acento, tá bom? O bichinho, observe aí, às vezes vocês erram. Bichinho, CHNH. O bichinho é consumido, olha outro som nasal, consumido puro ou com, o com nós já grifamos, né? Ou ainda não? Então, vamos grifar aí, com o som nasal, o M no final. As crianças, observem aí, olha, gostam. O verbo está no passado, é no plural, gostam. Muito de caçar. Observe que caçar é com cedilha, cedilha, tá? É som de S. Caçar as tanajuras durante, tá? Eu já grifei durante aqui, vamos grifar aqui, mas a gente vai citar uma vez só a revoada delas. O escritor Monteiro, outro som nasal, Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava. Olha aqui, o M vem antes do P e do B. Então, aqui, olha, nós temos o P, então esse som de on, comparava. Campos, olha aqui, antes do P vem o M, né? Comparava ao caviar, feito com, né, que nós já grifamos, com ovas de um peixe. Peixe é com X. Da Rússia, observe que Rússia está com letra maiúscula e 2 S, tá? Chamado esturjão. Agora, aqui nós temos no outro texto, receita de içá, ferver apenas o bumbum, né? Então, já grifamos o bumbum lá em cima, né? Não vamos citar novamente, por cerca de 30 minutos. Depois de escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. Então, primeiro vamos observar os sons nasais, tá? Som nasal, então, bem grande, nós já colocamos aqui, som nasal com M, né? Agora aqui, olha, durante, então vamos escrever aqui as palavrinhas que são escritas com M, primeiramente, tá? Então, nós temos aí o som nasal com M. Durante não, índios não, ficam. Por que que aqui está com M? Porque é um verbo no passado, né? Ficam, terminação an. Mas também é no final da palavra, tá? Campos, no caso, está com letra maiúscula porque é o nome da cidade, né? Exemplo. Por que que exemplo está aqui? Porque o M vem antes do P. Olha aqui, nós temos o P, a letrinha P. Então, antes do P e do B é com M. Consumido com. O M também fica no final das palavras, né? Gostam. O verbo está no passado. E também o M fica no final das palavras, tá? E aqui, comparava. Comparava. Antes do P. Então, antes do P e do B, nós usamos M. Então, observe aqui, olha. Comparava, tá? Com nós já colocamos, bumbum também. Então, observem aí esse som de em, on, antes do P e do B. No final das palavras, nós escrevemos com M. Agora, o som nasal, né? Escrito com N. Então, nós grifamos algumas palavras aí. Grande foi a primeira, olha. Durante,
Por quê? Porque, no caso aí, a consoante é T. Então, antes das outras consoantes, né, nós escrevemos com N, ok? Onde, né? Índios. Observe que índios tem acento, tá? Consumido, porque, olha, por que é com N? Porque, olha, vem o S, né? O M é só antes do P e do B. Consumido. Crianças, observe aí, olha, olha o som nasal. Só que agora é cedilha, não é nem P e nem B, então eu coloco N, né? Durante, eu já coloquei. Monteiro, letra maiúscula, porque é um nome próprio, né? O nome do escritor. Observe que o N está antes do T. Monteiro. E só, né? E lá embaixo, no outro texto, mandioca. Tá? Então, nós fizemos aí focalização nas palavras com som nasal. E eu quero chamar a atenção também de algumas palavrinhas escritas com R, né? Então, nós observamos que tem palavras que o R está intercalado. Então, observe aí, você pode fazer a anotação no seu caderno, olha só. Gordura, né? Gordura. Se nós não colocamos o R aqui, vai ficar gordura. Então, observe, né? É importante a gente observar. Enorme. Observe aí a palavra enorme, né? Então, nós temos aí o R. Se a gente omitir esse R, vai ficar enorme, enorme, né? Estranho. Olha só, parte. Então, nós temos o R intercalado, né? Caçar. Olha, nós temos alguns verbos aqui, olha. O verbo caçar. Nós temos o substantivo caviar. Como é que nós vamos ler a palavra sem o R? Então, é importante durante a escrita você se lembrar de utilizar o R, né? Porque senão ficaria... As crianças gostam muito de caça, as tanajuras. Não, as crianças gostam muito de caçar as tanajuras durante a revoada delas. Aqui também o R final, olha, o escritor, né? Então, observe que tem o R no final. Escritor. Se nós omitimos, como é que nós fazemos a leitura? O escrito Monteiro Lobato? Fica estranho, né? Que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava ao caviar, né? Então, tem o R final aí também. Se você quiser fazer a lista de palavrinhas com R inicial, RR, apesar de que tem poucas com RR, mas nós vamos ver aí. E o R no final, feito com ovas de peixe da Rússia. Aqui nós temos uma palavra com 2 S's, escrita com letra maiúscula, porque é o nome de um país, tá? E aqui nós temos ferver, um verbo, olha, termina com R, tá? Ferver, por cerca. Então, o R está aí no final das palavras e está intercalado. Depois de escorrê-las. Esse escorrê-las está se referindo às formigas, tá? Escorrer é um verbo escrito com 2 R's. Levar ao fogo é um verbo no infinitivo, né? Quando termina em R. Ferver, levar, né? Caçar. Então, se nós esquecemos de colocar o R, a leitura vai ficar estranha, né? As palavras vão soar de uma forma esquisita, né? Mexendo sempre até torrar. Então, faça aí, pessoal, no caderninho de vocês ou aqui no livro, né? A listinha com palavras com verbos no infinitivo, né? Estou citando aí alguns, tá?
Se vocês quiserem aí, olha, já vai escrevendo, né? Caçar, ferver, torrar, levar e polvilhar. Então, observem que se você esquece de colocar o R, né, as palavrinhas vão ficar um tanto quanto estranhas. Durante a leitura, você vai perceber que vai soar de uma forma assim desagradável, né? Bem, então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês anotem, reflitam, assistam esse vídeo. Se for necessário, assista novamente, tá? Façam aí as anotações com muita atenção, porque eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito aí a ortografia das palavras. Daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo para nós refletirmos um pouquinho a respeito da matemática, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.